Sejam bem-vindos a mais uma aula do SoftEduc. Hoje trataremos sobre números naturais, conceitos iniciais. O conjunto dos números naturais é aquele que nós utilizamos para poder quantificar as quantidades simples do que nós vemos no nosso dia a dia, como por exemplo a quantidade de pães que precisamos comprar na padaria, a quantidade de peixes que existe no nosso aquário, a quantidade de parentes que temos em nossa família, ou então, como faziam os primeiros homens lá na época do início da domesticação de animais, a quantidade de cabeças de ovelhas, por exemplo, de gado que tinha em nossos rebanhos. Devido a essa necessidade de contar, de quantificar, começou-se a estabelecer um sistema de numeração, dentre eles o nosso, o indo-arábico, que utiliza símbolos para representar quantidades. Com esses 10 símbolos, nós conseguimos expressar qualquer quantidade que nós conhecemos. Os conceitos iniciais que nós vamos ter é o seguinte: para você obter qualquer número, basta que você combine esses símbolos. Como, por exemplo, eu quero saber se eu tenho uma caixa com 5 fileiras, 5 fileiras, cada uma contendo 3 caixinhas menores. Eu sei que ao todo eu tenho 5 caixinhas aqui, 5 caixinhas aqui e 5 caixinhas aqui. Mas ao somar todas essas três quantidades, vamos obter um valor 15. Note que eu compus aqui 15 com 1 na dezena e 5 para as unidades, representando aqui 10 mais 5. Isso aqui também é chamado de sistema de numeração posicional. O sistema de numeração posicional ele vem exatamente para que você possa representar números utilizando as suas posições através do princípio multiplicativo, para que ele possa, dependendo da casa que ele esteja, valer um valor diferente. Como por exemplo o número 1111. Vemos que no absoluto, todos esses valores são iguais. Porém, esse valor vale 10 vezes mais do que esse valor vale 10 vezes mais do que e esse valor vale 10 vezes mais do que esse. É tanto que 1000 vale 10 vezes 100, 100 é 10 vezes 10 e 10 é 10 vezes 1. Então, o sistema de numeração posicional ele influencia no que cabe o número em determinada posição no número, utilizando, como já foi dito, o princípio multiplicativo. Teríamos, por exemplo, um outro princípio, o princípio aditivo. Ele resultaria não de você colocar valores em casas para ele corresponder a uma certa quantidade de vezes a mais do que o da casa anterior. Seria, por exemplo, cada letra teria um valor absoluto e a sua soma seria o valor que nós estaríamos procurando. Como, por exemplo, podemos utilizar o alfabeto hebraico. Temos aqui o Aleph, o Bet, o Gimel, Dalet, o Rev, Vav, Zain, o Het, o Tet, o Yod, o Kaf, o Lamed, o Mem, o Nun, o Samer, Ain, o Pei, Sade, o Kof, Resh, o Shim e por fim o Tav.
Essas letras são as 22 letras do alfabeto hebraico e cada uma tem valores específicos, como por exemplo o Aleph vai valer 1, o Bet 2, o Gimel 3, o Dalet 4, o Re 5 e assim sucessivamente. Quando você chega no Yod que vale 10, o Kaf já vai valer 20, Lamed 30, o Mem 40, Nun 50, Samer 60, Ain 70, Pei 80, Tzadei 90, Kof vai valer 100, Resh 200, o Shim 300 e o Tav 400. Se por exemplo quisermos representar o número 37, vamos utilizar o Lamed, certo? Com o Zain. Esse número vai ser o nosso 37. Não que eu colocando o Gimel nesse exemplo aqui, Gimel Zain, onde, já que a leitura no hebraico é feita da direita para a esquerda, o contrário do que a gente está acostumado no ocidente, esse número aqui seria o 30, e aqui o Gimel vale 3 e o Zain vale 7. Porém, não é assim que é utilizado. Isso daqui seria no sistema posicional pelo princípio multiplicativo, que eu multiplicaria o 3 por 10 e somaria com 7 unidades. Aqui o 30 tem um valor isolado, que é o Lamed. Então 37 seria Lamed Zain. Esse é o 37. Ou seja, termos esse sistema onde o número representa certa quantidade em uma casa, diferente dele próprio em outra casa, é uma peculiaridade importante do nosso sistema de numeração que facilita muito a nossa vida. Outra coisa que temos que ter consciência é a ideia do sucessor. Sucessor é basicamente o número que vem após o outro. O 2 é sucessor do 1. Por quê? Porque 1 mais 1 é 2. O 3 é o sucessor do 2. Por quê? Porque 2 mais 1 é 3. 4 é o sucessor do 3. Por quê? Porque 3 mais 1 é 4. Se eu tomar qualquer valor e somar 1 a esse valor, eu vou obter o seu sucessor. Vemos então que os números naturais, ele tem, para todo número natural, ele sempre vai ter um sucessor também natural dentro dele. Então, podemos, por exemplo, definir o conjunto dos números naturais da seguinte forma. Conjuntos naturais é igual a, utilizamos a chave para representar a notação de conjunto, é representado por 1 e S de N para todo N natural. Ou seja, o 1 está dentro dos naturais. E se o número se N pertence aos naturais, então S de N, o sucessor desse número, também vai estar nos naturais. Ou seja, o 1 está lá dentro. Ora, como 1 está lá dentro, por esse princípio, também chamado princípio da indução, o sucessor de 1 também tem que estar aqui dentro, ou seja, o 2 está aqui dentro. Ora, como o 2 está aqui dentro, pelo mesmo motivo, o sucessor de 2 também vai estar aqui dentro. Como o 3 está aqui dentro pelo mesmo motivo, o 4 também vai estar. E assim, infinitamente. Esse princípio, também chamado princípio da indução,
ele é utilizado para fazer diversas demonstrações dentro do conteúdo chamado teoria dos números. Então, um número ele pode ser escrito de diversas formas. Vamos tomar, por exemplo, o número 576.410. Temos desse número, por exemplo, a forma decomposta. Essa forma decomposta é utilizando a adição, para que você separe esse número aqui pelos seus valores constituintes. Como, por exemplo, temos os 5, o valor absoluto 5 aqui, ocupando a casa de centena de milhar. Temos aqui duas classes. Essa classe aqui das unidades simples e esse daqui dos milhares. Aí vamos ter aqui as unidades, dezenas e centenas das unidades simples, as unidades, dezenas e centenas dos milhares. A próxima classe seria a classe dos milhões. Forma decomposta é separarmos exatamente nos valores no que cabe a classe e a sua ordem. Essa parte aqui, unidade, dezena e centena, corresponde à ordem. Esse daqui é a primeira ordem, esse é a segunda ordem, terceira ordem. Quando entra para a quarta ordem, você já muda de classe. Cada classe, que é de 3 números, você tem exatamente 3 números, que cada um desses números representa uma ordem. Ou seja, 10 é 2 ordens, enquanto que o 1 é apenas de primeira ordem. Isso daqui é também chamado ordens de grandeza. Quando alguém diz para você que alguma coisa, um evento, uma manifestação da natureza está em várias ordens de grandeza a mais do que outro, é que você está tratando exatamente um número que tem várias casas a mais do que um outro exemplo. Como, por exemplo, se você for tomar alguém que tem R$300 na sua poupança e outro que tem 30 mil, quantas ordens de grandeza a mais 30 mil está de 300? O 300 está na terceira ordem de grandeza. O 30 mil está na quinta ordem de grandeza. Então ele tem 2 ordens a mais de grandeza do que o 30 mil. Seria também dizer 2 dígitos a mais. É equivalente. Na forma decomposta, vamos separar aqui exatamente pelas ordens. Qual o número da sexta ordem, da centena de milhar? É o nosso 500 mil. Agora temos o nosso número da quinta ordem, que é da dezena de milhar, que é o 70 mil. Depois temos das unidades de milhares, que são os 6 mil. Depois centenas simples, a terceira ordem, que é 400. As dezenas simples, que é a segunda ordem. E por fim, as unidades. Pronto. Essa é a forma decomposta. Agora vamos tratar da forma decomposta indicando classes. A forma decomposta indicando classes, dessa vez, nós não vamos escrever todos os zeros. Vamos apenas representar esse número conforme a classe e a ordem que ele ocupa nessa classe, no que cabe essa definição das unidades, dezenas e centenas. Certo? Como, por exemplo, 500 mil, perdão. 500 mil está nas centenas de milhares. Então, vamos ter 5 centenas de milhares. Aqui vamos ter mais os 70 mil, é 7 dezenas de milhares. Agora temos os 6 mil, que é 6 unidades de milhares. 6 UM. Depois, centenas
simples, né, que é apenas os 400, normal. Depois as dezenas simples, que é apenas uma dezena. E 0 unidades. Essa daqui você tem a notação em relação à ordem da classe e a própria classe dos milhares, né, essas três. E aqui, como não tem uma denominação da classe, vai ser, pela definição, né, a classe das unidades simples. Se tivéssemos tratando milhões, tivéssemos milhões aqui, teríamos centena, dezena e unidade de milhão, que seria C, o milhão, MI para representar milhão e o C a centena de milhão, dezena de milhão, unidade de milhão. Aí depois centena de milhares, dezena de milhares, unidade de milhares. Depois as centenas e dezenas e unidades simples. E é a segunda forma de representar o número. Agora vamos representar na forma decomposta, usando a multiplicação e a adição. Nesse caso aqui, vamos representar isoladamente o número, a ordem dele, centena de milhar, por exemplo, como sendo 100 mil. E esse 5 como se estivesse multiplicando os 100 mil. Vamos lá. 5 vezes CM é 100 mil. Mais, aqui, multiplicação, você multiplicando pelos 100 mil. E adição, porque você está mantendo a adição de uma ordem a outra. 7 dezenas de milhares é 7 vezes 10 mil. Mais 6 unidades de milhares é 6 vezes 1000. 4 centenas é 4 vezes 100. Uma dezena é 1 vezes 10. 0 unidades é 0 vezes 1. Dessa forma, temos a nossa forma decomposta através da multiplicação e da adição. Depois temos a maneira com algarismos e palavras. 576.410. Eventualmente essa forma aparece. Essa daqui normalmente aparece quando você está iniciando os estudos, certo? Essa daqui também, dificilmente essa forma aparece. Essa daqui, ela entra para você entender, por exemplo, o algoritmo da multiplicação. E aí também auxilia no processo de você entender o algoritmo da soma. Continue assistindo nossos vídeos e aprenda mais.